vimos a primeira e a segunda lei da refração. Primeira lei da refração, coplanares são os ângulos de incidência e os ângulos de refração. Uma outra maneira de enunciar a lei, das infinitas que existem. Segunda lei da refração, Leis de Descartes, não te justifiquei o porquê. Disse que a razão entre as velocidades da onda antes e após a refração é igual à razão entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração. Não se esqueçam que esses ângulos são medidos sempre com a reta normal. Te mostrei que para a luz a gente usa a ideia de índice de refração, que é C sobre V. Brincamos um pouquinho com o índice de refração, fiz alguns exemplos, e te mostrei a ideia de índice de refração relativo, que é dividir o índice de refração de um meio pelo outro meio. E te mostrei através da divisão de fração que a razão entre os índices de refração é o inverso da razão entre as velocidades. Ou seja, NA sobre NB é VB sobre VA. E por isso, modifiquei a lei de Descartes, que era geral para qualquer onda, era V de velocidade, e agora é só para a luz. Quando eu botei o N, só serve para ondas eletromagnéticas. Não faz mais sentido falar do N, do som. Tudo bem para vocês? Aí modificamos um pouquinho a fórmula, ficou gostosinho de usar. Terminamos a aula usando um exemplozinho da lei de Descartes, a segunda lei da refração. Olha só, vamos ver se dá certo aqui. Vamos aproveitar então esse momento para dar um passo interessante aqui. Eu prometi a vocês um segundo exemplo, certo? Prometi a vocês um segundo exemplo. Mas vamos aproveitar o embalo e vamos fazer o seguinte, ó. Se eu estou trabalhando com luz, nós sabemos que luz é uma radiação eletromagnética. Então, se eu fosse um fóton de luz indo para lá, um raio de luz, portanto, indo para lá, eu faria os campos eletromagnéticos vibrando perpendicularmente à minha direção. Por isso que toda onda eletromagnética é transversal. Tudo bem para vocês? Se esse for um raio de luz, eu poderia dizer, por exemplo, que isso aqui é onde vibra o campo elétrico. E aí eu posso dizer que o campo magnético está aqui, ó. Certo? O campo elétrico vibra aqui, o campo magnético vibra aqui. Ou seja, essas linhas poderiam representar a direção de vibração do campo magnético, no caso da luz. Quando a luz... aqui eu estou representando um, mas poderiam ser vários raios de luz, né? Então, se existe esse raio de luz penetrando aqui, existe um mais para frente penetrando aqui, existe um mais atrás penetrando aqui, quer dizer que eu posso pegar essas frentes de onda e eu posso modificar o ângulo com que elas estavam, né, se deslocando. Então, mudou o ângulo de propagação. Então, a onda vinha com uma certa inclinação e mudou a inclinação desses campos elétricos quando a luz passou do ar para o meio X. Poderia ser um vidro. Falei que o vidro é 1.5 aproximadamente, né, dependendo do tipo de vidro. Isso aqui é 1.41. Então poderia ser ar e vidro. Meio X, descobrimos qual é o meio X, é um tipo de vidro. Vocês devem aceitar que esses fenômenos, né, esse ponto daqui para cá, a onda gastou um certo tempo, né, para vir daqui para cá. Né? Certo? Eu poderia entender que o fóton veio... Então primeiro o fóton passou por aqui, depois o fóton passou por aqui, aí ele atingiu a superfície e depois penetrou na superfície. Eu poderia marcar essas distâncias aí, né? Quando esses vários raios de luz chegaram aqui então e refrataram, mudaram a direção de propagação, o que está evidenciado por esse único raio que eu representei, a gente pode entender que o que aconteceu, por exemplo, desse ponto A para esse ponto B, ocorreu concomitantemente ao que aconteceu do ponto B para o ponto C. Como aqui eu tenho duas frentes de onda, um comprimento de onda, né? Certo? Como daqui para cá eu tenho um comprimento de onda e daqui para cá eu tenho um comprimento de onda, eu poderia usar esses triângulos retângulos que nós estamos vendo aqui, ó. Um triângulo retângulo aqui e um triângulo retângulo ali embaixo. Eu poderia usar esses triângulos retângulos para me ajudar a raciocinar. Como é que eu poderia escrever
distância aqui que o fóton andou do ponto A para o ponto B? Velocidade é distância sobre tempo, né? A onda luminosa tinha uma certa velocidade, que eu vou chamar de VA, velocidade no ar. Ela andou uma distância que eu posso chamar de o que eu quiser, posso chamar inclusive de lambda, né? Poderia dizer que é o comprimento de onda no meio A, dividido pelo tempo que ela demorou, né? E se isso aqui é o comprimento de onda, ela demorou um período, né, para ocorrer essa oscilação, né? Dividido pelo período. Poderia escrever isso sem problema algum. Honesto isso, né? Isso é honesto. Legal. Eu poderia fazer a mesma coisa quando a onda foi do ponto B para o ponto C, né? Eu faria a mesma coisa, só que a velocidade da luz no meio x é igual ao lambda da onda no meio x dividido pelo período. Lambda da onda no meio x dividido pelo período. O período mudou, meus amigos. O que é que sempre se mantém constante de uma onda? O que nunca muda? Eu falei que era a frequência, a característica da onda é a frequência, né? Só que o período, se a frequência é constante, vocês devem considerar então, né, que esses períodos aí são iguais, né? Concordam comigo? Esses períodos aí são iguais. Legal. Então tu vê, se eu quiser, eu poderia montar uma equação que seria VA sobre lambda A é igual ao período, é igual ao inverso do período, na verdade, né? Certo? Vx sobre lambda x é igual ao inverso do período. E como isso é igual a isso, eu poderia escrever que VA sobre lambda A é igual a Vx sobre lambda. Antes eu estava usando A e B, né? Então para ficar mais bonitinho eu também vou chamar de A e B. Aqui eu posso chamar de B. Aqui eu posso chamar de B. E eu estava fazendo como? VA sobre VB. Então VA sobre VB é igual a lambda A sobre lambda B, né? Então eu vou deixar minha fórmula da aula passada um pouco mais poderosa. Lambda A sobre lambda B. E além disso, nós tínhamos visto que isso é o mesmo que NB sobre NA, né? NB sobre NA. Então tu vê, embora no vestibular nós vamos receber só essa equaçãozinha, né? A lei da Descartes, dessa maneira ela ficou muito mais robusta, né? Muito mais robusta do que antes. Outra, né? Esse ângulo aqui era 45 graus, certo? Esse ângulo aqui é 30 graus. O que é o seno desse ângulo? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa seria esse cara daqui até aqui, né? Concorda comigo? Seria o comprimento de onda. Então tu vê, se eu escrever que o seno do ângulo de incidência é o cateto oposto, essa distância x aqui, né? Certo? Cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o lambda A, né? Certo? Se eu fizer a mesma conta ali no outro ângulo, seno de R é o cateto oposto, que seria essa distânciazinha x aqui, né? Dividido pelo lambda B. Se eu usar essa relação aqui substituída nessa outra equação que a gente montou, a gente acrescentaria esse seno de I sobre seno de R, né? É daí que vem a deduçãozinha da lei de Descartes. A gente usa os triângulos retângulos que se formam na chegada e na saída da onda. E a gente usa a frente de onda, né, como referência para fazer esses triângulos. Só que o que eu estou te devendo de fato é o exemplo 2, e não essa dedução. Essa dedução eu pretendo fazer ela ainda quando formos fazer outras deduções em ondulatória. O exemplo 2, para a gente começar a usar as consequências da refração, é o seguinte, ó, vê se tu me ajuda. Eu tenho um material cujo índice de refração é raiz de 2, e tem um material cujo índice de refração é raiz de 3. Digo que o raio chega com um ângulo de 45
essa pontinha? Como é que fica? Seno de I sobre seno de R é igual NB sobre NA, né? A galera pegou essa parte da fórmula e essa parte da fórmula, sem problema algum. Também não teria problema algum a gente ter usado a fórmula no formato clássico, né? Não muda nada. Seno de 60 sobre seno de R, que eu desconheço, é igual a NB raiz de 3, esse seria o MB, não podes, né, ficar achando ruim só porque mudou a letrinha, tu pode fazer uma mudança de letrinhas ali sem problema, sobre raiz de 2. O seno de 60 é raiz de 3, raiz de 3 sobre 2, vezes raiz de 2, tudo bem para vocês? É igual a seno de R vezes raiz de 3. Fiz a multiplicação cruzada. Vou cancelar o raiz de 3 de um lado e do outro, e eu vou obter que o seno de R é igual a raiz de 2 sobre 2. E qual é o ângulo cujo seno da raiz de 2 sobre 2? 45 graus, né? Então, a gente teria uma tabelinha de senos para nos auxiliar, mas quem já está há algum tempo aí treinando esse tipo de coisa, já nem olha mais, né? R igual a 45 graus. Observem vocês que se os caras quiserem deixar um problema fácil de resolver, ele vai ter que usar os ângulos clássicos 30, 45, 60. O aluno que está ligado, ele sabe, né? Pô, se é 60 ou é 30, é 45, se não tiver uma tabela normal. Ou então ele tem que dar uma tabela extensa para a gente, né? Como já aconteceu no vestibular, é uma tabela mais elaborada. Mas essa é a situação clássica. Ou eu te peço um ângulo, ou eu te peço um índice de refração. E com aquela fórmula poderosa que a gente acabou de ver, a gente pode inclusive misturar comando de onda e velocidade. Mas o legal é que nós vamos começar a usar a refração agora para diversas situações, inclusive para curar problemas de visão. Por isso que a gente pode começar agora a investigar o que acontece com a luz ao atravessar uma lente. Vamos começar a usar os nossos conceitos de refração para entender uma nova matéria agora, lentes esféricas. Lentes esféricas. Essa vai ser um novo tópico, então. Agora que a gente conhece o fenômeno da refração, podemos começar a trabalhar com as lentes. Eu não sei, na verdade, se antes de trabalhar com as lentes, eu não mostro profundidade aparente, que é uma aplicação mais direta, né, da refração. Ah, estávamos comentando isso, né, sobre a mudança da... eu acho que é mais interessante. Então pega. Desculpa, meus amores. Eu sei, vocês não merecem isso. Desculpa. Aconteceu poucas vezes. Pode deixar um espaço legal aí para a introdução das lentes, se quiser não macular o teu caderno. E eu vou mostrar uma outra coisa então. Que faz mais sentido fazer agora. Profundidade aparente. Perdão. Profundidade aparente. Que loucura, né? O índio manja de refração. E ele mostra isso pro filho dele, porque quando a gente vai caçar com uma fisga, um peixe que está mergulhando na água, se a gente jogar a fisga onde a gente está vendo o peixe, não acerta. A gente não acerta por um motivo bem simples. Aqui é a interface ar-água, poderia ser outros meios transparentes. Se o peixinho está aqui, ó, eu não vou desenhar o peixinho porque a gente pode considerar que ele é um pontinho, pequenininho que ele é o objeto. Quando um raio de luz sai deste objeto e passa do ar para a água, ele se aproxima ou se afasta normal? Se afasta porque a velocidade aumenta, o ângulo aumenta, lembra? Então esse raio vai se afastar da normal. Essa seria um possível caminho para o raio, né? Antes tinha um certo ângulo de incidência aqui, e aí agora tem um ângulo de refração aqui. O índio está na canoa dele ali, bem feliz, e o raio de luz que penetra no olho do índio, pedacinho, o cérebro do índio diz:
diz, a luz anda em linha reta e o índio vê o peixe, então, numa posição de menor profundidade. Né? Claro que esses ângulos estão exagerados, né? Mas ele enxerga, então, o peixinho mais próximo da superfície. De tanto passar fome, ele uma hora percebeu. Deve ter feito um estudo com uma pedrinha, né, debaixo d'água, percebendo que ele estava iludido. E aí, com o treino, ele aprendeu a jogar o arpão no lugar certo. O arpão. Galera, o negócio é o seguinte, nós vamos chamar de P essa profundidade real do objeto. E nós vamos chamar de P' essa profundidade aparente, posição da imagem. Certo? Que ângulo é esse aqui, galera? Que ângulo é esse aqui? É o R, né? É o R. Vocês devem aceitar que eu posso fazer triângulos retângulos aqui, ó. Esse triângulo retângulo grandão, que tem esse ângulo I, certo? E tem esse triângulo retângulo menorzinho, que tem um ângulo R ali, também é retângulo, certo? Se eu fosse fazer a tangente do ângulo I, ficaria o cateto oposto, que eu vou chamar de X, sobre o cateto adjacente, que eu chamo de P, né? Se eu fosse escrever a tangente de R, seria o cateto oposto, que eu também chamo de X, né? Sobre o cateto adjacente, que é o P'. X sobre P'. Esses X são iguais, ó, porque a imagem vai ficar sobreposta ao objeto. Tanto que se a pessoa estivesse olhando de cima, coincidiria. Né? Concorda comigo? Não é mais bacana a tua pergunta, a tua colocação? Que bom que tu não fez essa pergunta ali. Porque aí teria que fazer a dedução toda bonitinha, completa. Certo? Não, mas vai acontecer a dedução, entendeu? Eu queria guardar essa ferramentinha para poder revisar ondas depois e tirar outras consequências. Mas dá para fazer. Cara, olha só. Tu sabia que seno de ângulos pequenos, se o ângulo alfa for um ângulo menor que 10 graus, tu acredita que o seno de alfa é aproximadamente igual à tangente de alfa? Para ângulos pequenos, o seno e a tangente daquele ângulo coincidem. Tu não é obrigado a acreditar em mim. Por isso eu tenho uma calculadora científica. Certo? No cálculo a gente estuda isso, né? Como a gente não está em calcular, é só uma aula de física básica. Eu posso fazer o seguinte, ó, 10 graus, ó, 10 graus, tá vendo? Sim, de seno. O colega está ali de 10 graus, eu vou apertar a tangente, tá? Tangente. Olha o valor que deu. Tangente de 10 graus, 0,176. Seno de 10 graus, 0,173. Eles só diferiram na terceira casa após a vírgula. É honesto dizer, né, cara, que seno e tangente para ângulos, para 10 graus especificamente, deu valor bem próximo. Eu vou fazer para 5 graus, 5 seno, 5 tangente. Deu 0,0087. 0,0087. As 4 casas após a vírgula iguais. Aí o seno deu 1 e a tangente deu 4 na quinta casa. Caramba! Para 5 graus a aproximação melhorou ou piorou? Melhorou, né? Ficou na quinta casa só a diferença. Antes era na terceira casa. 1 grau. 1 grau seno, 1 grau tangente. 0,001745. 0,01745. Meu Deus, 6 casas após a vírgula igual, é praticamente igual. Quanto menor for um ângulo, principalmente abaixo de 10 graus, mais verdade é aquele comentário que eu fiz. Seno e tangente ficam praticamente iguais. O que nós aprendemos na refração da luz? O M do meio de chegada, que nesse caso é o ar, vezes o seno do ângulo de chegada, seno de I. Ah, não, a chegada é da água para o ar, né? Que perigo. Água. Poderia ser, né? A gente poderia estar analisando o que o peixe vê, né, em relação ao índio, né? Certo? Né? Mas não, posso mergulhar um cara, que o
cara tá vendo um vídeo, o sujeito lá, né? Igual. A luz veio da água e foi para o ar. N do ar vezes seno de R. Como eu estou trabalhando com ângulos pequenos, professor, esse ângulo me parece bem grande. Eu falei que eu exagerei os ângulos. Só para que tu enxergasse a diferença. Mas aqui está o pulo do gato. Para I e R menores que... Quanto? 10 graus fica seguro. Para I e R menores que 10 graus, temos. Tu aceita então que eu transforme naquela fórmula da seguinte maneira, ó. N da água vezes tangente de I igual ao N do ar vezes tangente de R? Tu aceita aquela transformação? Porque eu estou usando ângulos pequenos. Eu te provei com a calculadora científica, né? Em casa a galera pode pegar o calculador do Windows e fazer o teste. Ou até pesquisar por que isso acontece. Eu diria que olhando o círculo trigonométrico, tu consegue entender isso. Por que para ângulos pequenos, seno e tangente são muito parecidos? Vamos ver? Eixo do cosseno, eixo do seno, eixo da tangente. Para o ângulo pequenininho, o seno é isso aqui, né? E a tangente é aquilo ali, né? Quanto menor for esse ângulo, mais parecida essas alturas serão, né? X e Y. Concorda? Geometricamente, para um ângulo bem pequenininho, eles vão ser praticamente iguais. Dá para entender isso? Então é honesto, cara, não estou te sacaneando, não. N da água vezes, nós vimos que a tangente de I é o quê? X sobre... E a tangente de R é igual a... E cortando X em ambos os lados, a gente pode deixar a fórmula. Só que eu queria generalizar a fórmula, vou generalizar. Vou chamar de aqui meio do observador, que é onde o índio está, e vou chamar aqui meio do objeto, que é onde o objeto está mergulhado. E aí então ficaria assim, como na água está o objeto, ficaria N objeto sobre P, posição do objeto, é igual N do ar, que é onde está o observador, N obs sobre P', que é onde está a imagem. Se tu quiser, né, colocar N objeto sobre N observador igual a P sobre P', tanto faz. E essa fórmula serve para a situação oposta, tá? Essa fórmula vai servir para a situação oposta. Um bom exercício para ti, tentar deduzir a fórmula com um objeto no ar e o observador na água. Tentar fazer os triângulozinhos. Posso sempre usar essa fórmula, né? Não. Se isso aqui é a linha da água, ó, se a água está até ali, isso aqui é o peixe, assim funciona muito bem, ó. Assim funciona bem. Assim funciona muito bem. Muito bem. Agora, se eu estou olhando daqui, meu querido, olha o ângulo da luz que sai do peixe, refrata na superfície da água e vai para o meu olho. A fórmula é lixo. Para uma olhada assim, ó, a fórmula é lixo. O vestibular ignora isso. No vestibular, às vezes tem um desenho lá com ângulo grande. Então, eu só quero que tu esteja consciente de que aquela fórmula não é verdadeira sempre. Se o vestibular te questionar, tu explica, né? Só para ângulo pequeno, porque ela foi deduzida a partir de uma aproximação. Tangente é aproximadamente igual a seno. E isso só serve para ângulos pelo menos menores que 10 graus. Mas, no vestibular, se nos perguntarem qual é a profundidade real do peixe em relação ao que o pescador vê, ou vice-versa, pode tascar na formulazinha que vai funcionar legal. O que é um problema para quem tem problemas maiores, né? Certo? Tem uma né, para parafrasear, se quiser. Um pouco chulo. Então vamos fazer uma coisa a mais aí. A concorrência tem, né? Por que nós não vamos ter? Vamos fazer uma coisinha a mais aí. Vai que aparece, né?
brincar de desvio sofrido por um raio de luz ao atravessar uma lâmina de faces paralelas. Tu vê, né, cara? Teoricamente, o aluno que manja de geometria e manja de refração, quando aparecer uma porcaria dessa frente dele, ele se vira. Para que aumente um pouco a chance de a gente conseguir fazer isso, no dia do vestibular, caso apareça uma questão, aí a gente aproveita e trabalha isso com vocês. Isso é uma lâmina de vidro. E ela tem uma espessura E. Vai vir um raio de luz e vai atravessar essa lâmina de vidro, como acontece todo dia. A luz sofre uma refração se aproximando da normal e sofre uma refração se afastando da normal. Como a refração na entrada é igual à refração na saída, esse desvio que a luz sofre na entrada, ângulo de incidência, ângulo de refração, é igual ao desvio que ela sofre na saída. Então esse ângulo vai ser igual àquele, retas paralelas cortadas por uma transversal, e portanto esse ângulo aqui vai ser I. Isso prova que o raio que emerge é paralelo ao raio incidente original, né? Seria importante nós calcularmos esse desvio que a luz sofreu, ó, esse desvio lateral. Isso vai nos dar vai nos mostrar que usar janelas muito espessas altera a percepção que tu tem dos objetos vistos através daquela janela. Tu vê, num carro normal a janela é fininha. Tu não vai ter problema de esbarrar em alguma coisa porque a janela está deformando a tua visão. Mas um carro blindado com uma janela grossa, a pessoa vai ter que tomar mais cuidado porque ela vê através da janela. É disso que trata a conta que nós vamos fazer. Dá pra dar desculpa, né? Eu juro que uma vez eu perdi um retrovisor no carro por causa de um óculos vagabundo que eu comprei. Eu juro, cara, eu fazia assim com óculos, o mundo fazia assim, ó. Paguei 15 pila no camelô do carro. Imagina o prejuízo, né, do retrovisor. Ô galerinha, olha só. Que ângulo será aquele ângulo azulzinho? Ele tem que ter olho muito bom para enxergar que ângulo é aquele ângulo azulzinho ali. Para tu enxergar que ângulo é aquele ângulo que eu marquei em azul, tu deverias primeiro conseguir enxergar que ângulo é esse aqui, ó. Esse ângulo todo aqui, ó. Pretinho. É um I. A galera que tá à frente não consegue enxergar. Esse ângulo pretinho é OPV com I, né? Esse ângulo pretinho é o I. Aquele vermelhinho ali é o R. Como é que eu escrevo aquele ângulo azulzinho? É verdade. Aquele ângulo azulzinho ali é o ângulo grandão, pretinho I, menos aquela pontinha que passou ali, menos o R. Show! Se eu usar esse ângulo azul nesse triângulo retângulo, se eu chamar de X a distância que o raio de luz atravessou dentro da janela de vidro, que tem espessura E, eu poderia escrever que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Seno de I menos R é igual ao cateto oposto, que é a distância, sobre X. Bem honesto e sem aproximações. Não houveram aproximações desse cálculo. Cálculo verdadeiro. Mas quem é que conhece a distância que o raio de luz percorre dentro de uma janela? Ninguém conhece. Quando tu compra uma janela, tu sabe a espessura do vidro que tu comprou, né? Então tu vê, eu posso pegar aquele triângulo retângulo ali, esse cara aqui é E, né? Certo? E eu posso fazer um cosseno de R, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa. Então eu vou escrever aqui cosseno de R é o cateto adjacente, que é essa espessura da janela que eu chamei de E, sobre a hipotenusa do triângulo, que é o próprio X. E aí, se eu isolar numa e substituir na outra, eu encontro uma fórmula bem bonitinha que serve para calcular o desvio
desvio sofrido por um raio de luz ao atravessar uma lâmina de faces paralelas. Vamos ver como é que vai ficar. D é igual a x vezes seno de I menos R. E quem é esse x? Esse x é E sobre cosseno de R. Isolou numa, substituiu na outra e acabou. Olha que fórmula meiga. Eu te pergunto, do que depende o desvio que a luz sofre ao atravessar uma lâmina de faces paralelas? Da espessura do vidro. Dobra a espessura, dobra o desvio. Quanto mais grossa a janela pela qual tu enxerga, mais distorcida está a realidade. Mas também depende dos ângulos de incidência e refração, né? E como o I e o R estão relacionados com a lei, né, pela lei da Descartes, vai depender dos índices de refração dos meios, certo? De entrada e saída, certo? Então, tem material que traz essa partezinha. Se o nosso acabou não trazendo, tem aqui algo a mais, então. Duas coisinhas legais. Profundidade aparente e desvio sofrido por um raio de luz ao atravessar uma lâmina de faces paralelas. Duas coisas que a gente pode tirar diretamente da refração da luz. Agora sim nós vamos migrar para as lentes esféricas.